Vai repetir? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estamos de volta. Nós queremos, nesse momento, compartilhar uma palavra com a sua vida. Com todos vocês que estão nos ouvindo. O tema da meditação desta noite é... Qual que é o tema que eu mandei para você aí? Depois das... Coloca o título do tema. O que vem depois das adversidades? O que esperar depois das adversidades? Olha, eu vou falar algo para você. Os cenários que temos vivido, que temos escutado, as notícias que nós temos recebido, não são notícias animadoras. Mas uma coisa eu posso te garantir, que a palavra nos ensina que o justo não temerá as más notícias. O justo não vai temer as más notícias. E houve um homem que ele não ouviu as más notícias. Ele viveu aquilo que era uma má notícia. Eu estou falando de Jó, que teve toda a sua vida, de uma hora para outra, transformada, mudada para o caos, perdendo entes queridos, perdendo seus bens, sendo acometido por doença. E ele passou por uma grande prova na sua vida. O que ele poderia esperar? Será que aquilo seria o fim para ele? Eu não sei quais são os seus questionamentos diante das notícias, diante de tantas pandemias, diante de pessoas que estão sendo internadas, hospitais lotados e as pessoas desesperançosas. Eu posso garantir para você que no final das adversidades há uma mensagem de esperança, há uma realidade de esperança e de fé que está te aguardando. Para que você possa viver essa verdade, você precisa aprender com o justo Jó, porque ele passou por provas, por situações difíceis, por tribulações, perdendo bens, perdendo os familiares. Temos perdido familiares em nosso tempo. Eu também perdi uma familiar querida e tenho conhecidos que têm perdido familiares nesse último tempo. Já em janeiro já ouvi muitas notícias de muita gente que se partiu, que foi embora. Mas Jó, ele viveu, passou por tudo isso e no final ele teve um fim diferente. É o mesmo fim que eu vou profetizar sobre a tua vida. Porque após as adversidades, a primeira coisa que nós vamos ter é uma consciência diferenciada de tudo aquilo que nós temos passado. Então, em Jó, capítulo 42, ele resolve responder a Deus. E diz aqui: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha só que palavra poderosa e interessante. Jó, nesse momento, ele acabara de receber uma resposta de Deus. Mas uma resposta que veio depois das tribulações. Uma resposta que veio depois das adversidades. Uma resposta que veio depois de ele ter perdido os seus bens, os seus familiares e ainda ver o seu corpo ser acometido por uma doença. Onde a sua pele soltava úlceras. E chegava até, podemos dizer no português claro, a feder.
porque era isso que as pessoas sentiam quando passavam do lado dele. Mas Deus não havia esquecido de Jó. E ele respondeu para Jó. Depois de toda a situação, depois de todas as tribulações, depois de tudo aquilo que ele passou, de todas as adversidades, houve uma resposta de Deus. E é isso que você deve esperar no fim das adversidades. Uma resposta para a sua vida. Uma resposta e do porquê você está passando por isso. Porque nós vemos aqui pelas falas de Jó, pelas frases de Jó, que ele teve uma consciência diferente ao término das adversidades. Não podemos chegar no fim de uma prova, de uma situação difícil, de uma pandemia, chegar no fim de tudo isso que nós vivemos durante 2020 e sermos as mesmas pessoas. Os nossos pensamentos precisam mudar. A nossa forma de enxergar a vida precisa ser transformada. É por isso que Jó disse assim, ó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Em outras versões diz, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E esses 3 P's que eu encontro nesse versículo já nos dá um entendimento diferenciado que nós precisamos alcançar no final das adversidades. É o P do poder, o P do pensamento e o P do propósito. Por quê? Porque Jó, ele pôde compreender e reconheceu o poder de Deus. Mas pastor, você pode perguntar para mim, como eu vou reconhecer o poder de Deus, sendo que eu estou vendo tanta gente morrendo, os hospitais lotados, as notícias chegando com negatividade? Eu posso reconhecer o poder de Deus mesmo numa situação dessa? Pode reconhecer. Porque tudo que acontece vem debaixo de uma autorização divina. E aqueles que recebem este entendimento e começam a perceber que há poder de Deus nessas situações, estas pessoas são transformadas neste poder. Este poder nos transforma de glória em glória, de vitória em vitória. Porque a adversidade vai te fazer melhor. Vai fazer você mais humano. Vai fazer você se aproximar de Deus. Vai fazer você, ao invés de pular o carnaval, pular na presença de Deus. Ao invés de procurar a festa da carne, porque agora não vai poder ter mesmo, porque é para ter um momento de meditação. A humanidade precisa meditar agora no poder de Deus. Você está entendendo isso? Vocês estão me entendendo isso? Porque Jó reconhece o poder. Bem sei que tudo podes. Primeiro ponto. Ah, se Deus pode, por que está permitindo essas coisas? Deus pode tudo. Então reconheça o poder de Deus. Reconheça também que o seu pensamento é diferente do pensamento de Deus e que os pensamentos do Senhor são poderosos, são pensamentos de vida, são pensamentos de paz e não de morte. Jó reconhece o poder, eu sei que tudo podes. Jó reconhece que o pensamento de Deus é diferente, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E nós precisamos tomar posse do pensamento que vem do Senhor. A nossa mente precisa se apropriar definitivamente de uma mente que não é nossa, mas que vai passar a ser daqueles que têm o Espírito de Deus, a mente de Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo, quem tem o Espírito Santo, passa a ter a mente de Cristo e passa a ter pensamentos poderosos, pensamentos de esperança, pensamentos de fé, porque a maior guerra onde que nós travamos, a nossa maior batalha, acontece em nossos pensamentos. As pessoas que estão hoje debilitadas, a sua debilidade começou no pensamento. As pessoas hoje que estão opressas, a sua opressão começou no pensamento. As pessoas hoje que estão trancadas em seus quartos escuros, com pensamentos de morte, com tristeza, com baixa autoestima, todo esse mal começou no seu pensamento. Com síndrome do pânico, este mal começou no pensamento. Mas quando eu vejo que o pensamento de Deus é poderoso e eu preciso deste pensamento na minha mente, tudo ao meu redor começa a ser transformado e começa a mudar. Toma posse nesta noite da mente de Cristo. Toma posse nesta noite dos pensamentos que vêm do alto. Toma posse nesta noite dos pensamentos de vida. Deixe o iníquo teu pensamento, o seu mau caminho, e se aproxima de Deus. Porque aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. E todo aquele que me invocar, diz o Senhor, este será salvo. E o outro P que Jó reconheceu foi o P do propósito.
tudo aquilo que aconteceu, aconteceu com propósito, porque os planos do Senhor, os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. E eu quero declarar algo para você: Deus tem um plano perfeito para a tua vida. E o maior plano que Ele revelou, sabe qual é? É o plano da salvação. Deus tem um plano maravilhoso para você. Este plano é o plano da salvação. E este plano se chama Jesus. Porque Ele veio para salvar, para curar, para libertar, para tirar o falido da terra da lama e fazê-lo assentar no meio dos príncipes, como o Filho de Deus honrado. Este é o plano de Deus para você. Este é o propósito do Senhor para você. E olha, este plano não pode ser impedido. Se você se abrir para viver os propósitos do Senhor, pode até ser que você vai ver tribulação como Jó viveu, porque Jó estava aberto para os planos de Deus. Inclusive a tribulação que ele passou fazia parte dos planos de Deus. Se eu estou falando para você que Deus tem um plano perfeito, não quer dizer que é um plano que vai deixar tudo maravilhoso ao seu redor. Ah, vai ser um mar de rosas. Não. O plano perfeito de Deus inclui o poder de superação diante das dificuldades. O plano perfeito de Deus inclui te dar a capacidade de olhar as situações, os problemas e ter o poder de resolvê-los. O plano perfeito de Deus inclui e colocar na tua vida a impressão do Espírito para que você não seja enganado por mais nada e não seja mais alienado pelas notícias más, não seja alienado por esse sistema, mas viva liberto, livre para adorar o Senhor e ser conduzido para uma vida vitoriosa. Amém, em nome de Jesus. Amém? Porque Jó reconheceu isto. Quando depois de ter passado por várias adversidades, no fim das adversidades, ele reconheceu: Senhor, eu vejo agora que o Senhor pode tudo. Deus, eu vejo que os teus pensamentos são poderosos e que os teus planos não podem ser frustrados. Toma posse dos planos de Deus na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. E aqui, continuando, queridos, diz aqui no verso 3 do capítulo 42 de Jó: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. O que te espera no fim das adversidades é esta consciência. Que consciência que é esta? Que sem conselho não se chega ao conhecimento. Aqui diz Deus falando: quem sem conhecimento encobre o conselho? É impossível. Por isso que Jó, ele não estava sendo aconselhado, falou de coisas que não sabia. Se você tem aberto a boca e tem falado apenas besteira, eu vou falar uma coisa para você: está te faltando conselho. Está te faltando o conselho do Espírito Santo de Deus. Para de abrir a boca em murmuração. Para de abrir a boca em maldições. Para de abrir a boca falando apenas besteira no dia a dia. Está te faltando conselho. Está faltando o conselho do Espírito Santo e ele pode ser o teu conselheiro nesta noite. A partir de hoje, o Espírito de Deus pode nos aconselhar. Ele prometeu isso. Que não nos deixaria sozinhos. Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então ele vai estar conosco como nosso companheiro, como nosso conselheiro, como nosso advogado, como nosso amigo, como aquele que nos dirige. E saiba que sem conselhos não se ganha guerra nenhuma. Sem conselhos não se chega ao conhecimento. E quando nós não temos conhecimento, nós perecemos. Agora, quanto mais conhecimento nós tivermos, quanto mais conhecimento nós alcançarmos em Deus e na palavra, mais vida vamos ter e mais distante do inferno vamos ficar. É uma matemática simples. Eu conheço mais a Deus, para que eu vou voltar para a lama? Eu conheço mais a Deus, para que eu vou voltar para o vômito como um cachorro volta? Eu conheço mais a Deus, para que eu vou voltar para aquele mundo que só me traiu, que só trouxe desgraça na minha vida, que só me passou a perna, que trouxe algumas alegrias passageiras, durava 1 hora, 2 horas, 1 noite talvez, mas no dia seguinte já estava entristecido, já estava aborrecido, já estava querendo matar uma pessoa, porque é uma alegria efêmera, uma alegria passageira. Mas quanto mais eu conheço a Deus, mais eu percebo que existe um fruto poderoso para ser desenvolvido em mim, que é o fruto do Espírito. E esses aspectos desse fruto eu não vou abandonar, porque vai me tornar melhor a cada dia. O amor que vem do Senhor, a fé, a paz, o longo ânimo,
a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Tudo isso que o Senhor começa a desenvolver na minha vida me torna melhor, porque é a busca por este conhecimento. Não fale mais nada antes de buscar um conselho. Não tome atitude sem buscar um conselho de Deus, de buscar um conselho do seu líder espiritual. Ah, pastor, vamos pagar uma tatuagem para mim. Busca o conselho primeiro, antes de fazer, para saber se a tatuagem vai ser certa ou se vale a pena você fazer. Ah, pastor, o que eu vou fazer? Busca conselho, porque se você for aconselhado, tem grande chance de você chegar ao conhecimento e receber vida cada vez mais poderosa sobre você e através de você. Sabe o que está escrito aqui, queridos? Jó falou: escuta-me, pois, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu ensina-me. O que nos espera no fim das adversidades? A consciência que eu preciso buscar aprender mais e mais, sabe com quem? Com o Pai. Aqui Jó está falando: escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Ele está falando diretamente com o Pai. Talvez você não tenha tido ou não teve um relacionamento saudável com seu pai terreno. Alguns nem conheceram o próprio pai. Alguns sofreram na mão desta pessoa que você chamou de pai. E talvez tenha até dificuldade de chamá-lo de pai. E às vezes essa transferência desse relacionamento, esse relacionamento destruído, esse relacionamento disfuncional, às vezes nós transferimos este sentimento, a percepção de relacionamento de pai e filho, para Deus. E aí nós não conseguimos romper com a mentalidade humana das falhas de um pai humano. Só que o Pai das luzes, que é o Criador de todas as coisas, ele é perfeito e quer se relacionar com você como o Pai se relaciona com o Filho. Esta paternidade tem que ser restaurada. Ah, pastor, eu não sei como é isso. Começa a aprender a orar o Pai Nosso, porque neste momento, quando Jesus ensina para os seus discípulos a oração do Pai Nosso, ele rompe com uma tradição de séculos, onde os religiosos não conseguiam se dirigir a Deus como Pai, a Yahvé como Pai. Eles falavam o tetragrama, que eram 4 letras, que representavam o Yahvé, Jeová, e tinham até medo de pronunciar. Cada vez que os escribas escreviam o nome Jeová, que no hebraico é Yahvé com Y, eles mudavam de caneta, colocavam uma caneta de ouro, com tanto medo, com tanta reverência. Mas o medo era tanto que eles perderam o relacionamento. Você imagina um relacionamento de um pai com um filho desse jeito? O filho lá querendo aprender a andar de motoca, não sei se existe essa palavra, não existe a palavra motoca ainda? Aquela triciclo. Como que ele vai aprender a andar de bicicleta? Oh, maravilhoso pai, vós podereis ensinar-me a andar de bicicleta? Aí o pai: oh, amado filho, venha que eu farei vos andar. Não é assim. Vamos lá, filho, sobe na bike aí. Vai lá, aí, caiu, ralou o joelho, é assim mesmo, vai de novo. É intimidade de relacionamento de pai e filho. E aqui Jó está falando: escuta-me, eu quero falar, eu quero te perguntar, eu quero aprender contigo, me ensina. Eu quero ser filho. Deseja nesta noite ser filho de Deus. Relaciona-se com Ele como filho deve se relacionar com o pai. E resgate nesta noite esta paternidade poderosa. Amém, jovens que estão aqui? Vamos resgatar essa paternidade em Deus. Porque o nosso Pai, o Pai perfeito, é o Pai das luzes. Entenda isso. Você que está me ouvindo aí na sua casa, no celular, onde quer que você esteja, no carro, no trabalho. Ouça. O Pai te ama. O Pai entregou o melhor para você. O Pai está aqui, está te chamando: filho meu, vem como estás. Vem porque eu quero te ensinar. E esta oração de Jó deve ser a oração que tem que estar na nossa boca. Pai, escuta-me. Eu quero falar. Eu quero te perguntar, eu quero aprender contigo. Ensina-me. E o Pai vai te ensinar. Aleluia. E aqui, queridos, nesta recuperação espiritual de Jó, ele fala no verso 5: com o ouvir dos meus ouvidos ouvir, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja,
Neste momento, Jó, ele avança espiritualmente. E sabe o que te espera no fim das adversidades? Um avanço no processo espiritual. Você não pode sair no final das adversidades do mesmo jeito que você entrou. Você não pode chegar no final da pandemia, assim que recebeu a vacina, sair do mesmo jeito. Não, você tem que sair diferente. As guerras que você tem travado é para te tornar melhor, é para fazer você avançar espiritualmente, fazer você avançar a tal ponto que os seus sentidos sejam desenvolvidos, que você comece a ouvir, não apenas ouvir, mas também a enxergar quem você é no mundo espiritual. Aonde você está posicionado no mundo espiritual? Eu sei, eu estou em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E você que é de Cristo, saiba que você está em Cristo Jesus numa dimensão que é espiritual. E todo o principado, toda a potestade já estão debaixo dos seus pés. Amém? E por conta disso, nós vamos acessar, nós vamos ter acesso nesta dimensão com respostas de oração. Com respostas em nossas orações. Por quê? Nós ouvimos o Senhor, nós vemos com os nossos olhos pela fé, os nossos olhos passam a ser abertos. Não vamos mais andar como cegos, nós vamos andar com os nossos olhos abertos em nome de Jesus. E ainda diz aqui, meus amados irmãos, no verso 6, estou já quase finalizando essa ministração. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Saiba de uma coisa, no final da adversidade, sabe o que te espera? Este entendimento, que o arrependimento antecede o novo de Deus na sua vida. Eu quero te falar mais uma vez. O arrependimento antecede o novo de Deus na sua vida em nome de Jesus. Porque quando Jó falou, olha, eu me arrependo, Senhor. Falei coisa que eu não devia. Olha, ele passando por tribulação. Não tinha errado, não era culpa dele. Mas ele ficou ali tentando compreender. Falou algumas coisas que achou que eu não devia ter falado. Aí ele fala, Senhor, eu me arrependo, me abomino. Eu tenho nojo de mim mesmo. E me arrependo agora no pó e na cinza. Mais do que ele já estava, né? Porque ele já estava no pó. Já estava na cinza. Mas nesse momento, o sentimento brotou de dentro para fora. Porque arrependimento é isso. É uma mudança de atitude, uma mudança de mente, que a pessoa se compromete diante de Deus a trilhar um caminho diferente. Quando a pessoa, quando você, quando quando nós nos arrependemos, saiba que algo novo vai acontecer. E foi isso que aconteceu na vida de Jó. Eu te desafio a ler o final da história de Jó. Eu vou contar alguma coisa aqui, mas vale a pena você ler o que aconteceu com ele. Ele que perdeu filhos, que perdeu bens, que perdeu o seu gado, que perdeu os seus rebanhos, que perdeu a sua casa, que perdeu tudo, orava várias vezes ao dia, sacrificava ao Senhor pelos seus filhos, pedia perdão pelos seus filhos. Aconteceu tudo o que aconteceu na vida dele. Quando ele se arrependeu, sabe o que aconteceu? Deus restituiu. Porque quando nós nos arrependemos, o novo de Deus vem para a nossa vida. O arrependimento antecede o novo de Deus em nossa vida. Quando eu me arrependo e aceito a Jesus, eu estou me antecedendo ao novo. Que novo? A nova história que Deus vai escrever através da minha vida. Eu vou passar a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então tudo vai se fazer novo. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, o arrependimento antecede o novo de Deus na minha vida. O arrependimento vai anteceder o novo de Deus na sua vida. E o que aconteceu na vida de Jó? Primeiramente, ele orou pelos amigos que o acusavam. Ele recebeu um espírito liberal, um espírito livre, porque aquele que perdoa tem um espírito livre. Aquele que libera perdão, ele não é escravo e não é cativo. Diz aqui no verso 10, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, aqueles amigos que estavam ali do lado dele falando, você pecou, você fez coisa errada, a culpa é sua, ficaram ali na orelha dele. Mas Deus mudou o cativeiro de Jó, porque ele não guardou nenhum rancor em relação aos seus amigos, nenhuma raiva, nenhum ódio. Antes, ele orou pelos seus amigos. E diz aqui no verso 10, e o Senhor acrescentou a Jó
outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Olha que bênção! Vieram a ele todos os irmãos e todas as suas irmãs, todos quanto dantes o conheceram, comeram com ele o pão em sua casa, se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. E teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Tudo veio em dobro. Veio a restituição. E sabe qual vai ser a maior restituição de Deus na sua vida? A restituição do seu caráter, do seu homem interior conectado com Deus. O arrependimento vai anteceder este tempo novo na sua vida em nome de Jesus. Toma posse desta palavra, porque se você tem passado por lutas, por guerras, por adversidades, saiba que no final dessas adversidades vem esta consciência que você precisa reconhecer o poder, o pensamento e o propósito do Senhor, de receber conselho do Espírito Santo e avançar, de buscar aprender cada vez mais com o Pai, resgatar essa paternidade, de avançar no processo espiritual e de se arrepender para viver o novo tempo de Deus na sua vida em nome de Jesus. Quer viver o novo tempo de Deus na sua vida? Você deseja mesmo viver o novo tempo? Ei, olha aqui para mim, preste atenção. Quer viver o novo tempo de Deus na sua vida? Então agora eu quero orar com você e te desafiar a meditar o quanto você tem murmurado, o quanto você tem reclamado, o quanto você tem vivido como uma pessoa longe dos caminhos do Senhor. Nesse momento o Espírito Santo está falando com você, está falando contigo mesmo. E eu quero que você ore comigo nesta hora. Primeiramente, feche os teus olhos aí onde você está. Eu vou fazer uma oração aqui, vou te ajudar. Se você não sabe orar, eu oro aqui e você vai repetir as minhas palavras. E a oração que eu vou fazer é a oração do reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor em nossas vidas. Se você deseja nesta hora reconhecer Jesus como Senhor na sua vida, saiba que a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. E estes 4 passos, que é ouvir, confessar, crer e receber a Jesus, é suficiente para te tornar filho de Deus. Feche os teus olhos e ora assim comigo nesta hora. Coloque a mão no teu coração, se for possível. Pare o carro, pare onde você está. Coloque a mão no teu coração e ore assim comigo neste momento. Senhor Jesus, entra no meu coração nesta noite. Muda a minha história, muda a minha mente. Eu quero chegar no final das adversidades e sair melhor, e ter uma consciência que é o Senhor que está trabalhando na minha vida. Por isso, nesta hora, eu ouço esta palavra e pela fé eu confesso que Jesus Cristo é o meu único, verdadeiro, suficiente e eterno Salvador. Com a minha boca eu confesso e com meu coração eu creio que Jesus Cristo ressuscitou no 3º dia e está vivo hoje. Eu recebo agora no meu coração esta verdade. E conforme a palavra que diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir de agora, diga aí comigo, a partir de agora eu recebo o direito de ser chamado filho de Deus em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você que está comigo aqui, aplauda, Senhor. Aleluia. Se você fez essa oração, sabe que neste momento está tendo uma grande festa no mundo espiritual, nos céus, com anjos, está tendo uma balada celestial, porque houve uma pessoa que se arrependeu e quer mudar de vida. Receba esta mensagem na tua vida nesta noite em nome de Jesus. E você que está na sua casa, abriu a porta da sua casa, muito obrigado. Que a presença do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu futuro, em nome de Jesus. Quero chamar minha esposa aqui do meu lado. Nós vamos finalizar essa transmissão, mas eu quero dar um recado especial para você. Domingo que vem nós teremos a nossa ceia. Só que nós vamos fazer a ceia cada um na sua casa. Então eu quero que nesta semana você prepare o pão, prepare o suco de uva, deixe reservado na sua casa, na geladeira. E no domingo que vem, todos nós juntos, às 18h30, vamos ceiar diante do Senhor, relembrando a morte e a vitória de Cristo na cruz.
Ele morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. E hoje ele está vivo. E por causa desta verdade, nós lembramos sempre, lembramos até a volta de Jesus, através da ceia, que ele é o nosso rei e ele nos chamou para esta vida. Amém? Então quero te convidar para que domingo que vem esteja com a gente. Às 18h30 você vai mandar esse link aos seus amados, seus amigos, seus vizinhos, aos seus queridos, e você vai poder cear juntamente conosco. E se você quiser ofertar nesta obra, participe. Haverá um número que vai ser liberado, que é o nosso Pix, a chave Pix. Você pode transferir valores para esta conta e vai ajudar a Igreja Atos a expandir, a preparar um quartel-general maravilhoso, que nós queremos preparar guerreiros para enfrentar guerras grandes guerras, e voltarem vitoriosos, trazendo vidas que foram cativas pelo inimigo. Amém. E preparar estas vidas para se transformarem em verdadeiros guerreiros do Senhor também nesta vida, transformando esta sociedade em Cristo Jesus. Amém? Está anotado, já está enviado o Pix aí. Deus te abençoe. Nós vamos orar. Quero que minha esposa ore agradecendo agora por essa reunião e na sequência eu vou liberar a bênção apostólica sobre a sua vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a mesma compreensão que houve através dessa experiência que Jó viveu, que nós tenhamos a compreensão da soberania do Senhor, do poder de Deus e dos propósitos do Senhor, que cada um de nós, naquilo que temos enfrentado, nos desafios, Senhor, que nós temos combatido, que nós tenhamos, ó Deus, essa marca de orar e receber resposta, de receber conselho, de receber consolo, de receber o novo do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toda marca de vergonha, toda marca de solidão, toda marca de confusão venha ser substituído pela marca da clareza, aleluia, de pensamento, de compreensão, de um pensamento direcionado pela verdade do Senhor, que cada oportunidade, que cada situação que os seus filhos vêm travando, cada guerra que eles têm enfrentado, que seja uma oportunidade, Senhor, de serem marcados pela compreensão de quem o Senhor é e daquilo, ó Deus, que o Senhor tem todo o poder para realizar em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida hoje, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Uma semana de vitória para a glória de Jesus. Esperamos semana que vem ter uma semana vitoriosa. Saiba que no final das adversidades você sairá melhor em nome de Jesus. Uma semana de vitória em nome